Vamos continuar falando acerca da história geral e a sua importância. Em 1500 a Europa cresce, né? Vem a Renascença. A Renascença parece que é um movimento que valoriza a arte, a pintura, a dança, a música, a filosofia. Então a Europa se transformou. A Renascença, ela foi patrocinada com o dinheiro das Américas. Levaram aqui das Américas navios lotados de ouro. E esse ouro enriqueceu os reis europeus, e a nobreza europeia ficou extremamente rica. Compraram escravos, compraram tudo o que queriam comprar, terras, gado. Então a Europa deve muito à sua organização e à Renascença ao dinheiro, ao ouro, ao tesouro tirado das Américas. O capitalismo nasceu junto com o protestantismo. De sorte é que nós não sabemos quem foi que nasceu primeiro, o capitalismo ou o protestantismo, ou o capitalismo, nós não sabemos. Porém, nasceu junto. Socialismo, um movimento que é totalmente oposto ao capitalismo, e esse movimento ele tinha o Estado como patrão de todos e todos como empregados do Estado. Já o capitalismo era quem tinha o capital mandar. A cultura europeia, ela se enriqueceu muito, ficou nobre. E a cultura europeia diferente demais da cultura do Oriente Médio, e que também é diferente da cultura oriental. Então temos aí três grandes divisões no mundo. A cultura europeia, a que nós conhecemos porque somos frutos de europeus. A cultura oriental, do Oriente Médio, que nos influenciou na religião. E a cultura oriental, tem do Oriente Médio e oriental, que é o Japão, a China. E a China é potentíssima, tanto em cultura, como de invenções, como de organizações. A China é fantástica, e vamos ter aqui um vídeo falando sobre a cultura chinesa. Cortés e Pizarro foram os principais colonizadores das Américas, principalmente da América Central. Foram extremamente cruéis e ambiciosos. A colonização espanhola foi talvez a mais agressiva das colonizações que houve nas Américas. Eles matavam por brincadeira e levaram tudo, assaltaram a América. A América, na verdade, na minha opinião, infalível opinião, ela foi invadida e estrupada pelos europeus. Ela não teve acordo, ela foi invadida e roubaram tudo que nós temos. Agora é claro que eles deram para nós a sua cultura, a sua organização sociopolítica, e isso todas na história temos duas faces, como fosse numa moeda. Américo Vespúcio, de qual deriva o nome das Américas, foi um descobridor, um banqueiro judeu aventureiro que descobriu as Américas e facilitou o seu povoamento devido às suas cartas, as cartas de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio escreveu vários livros principalmente sobre as Índias da América. Foi a primeira Playboy escrita, foi de Américo Vespúcio. Índias nuas, mulheres nuas que não tinham cabelos pubianos, que faziam sexo como se fosse por brincadeira. Isso excitava as pessoas da Europa a vir para esse lugar, porque eles acreditaram até que era o paraíso de Adão e Eva, paraíso bíblico. Em pouco tempo os europeus transformaram esse paraíso bíblico em um inferno. A política humana nunca foi justa. Não queremos aqui que haja uma colonização justa. Houve uma colonização, houve erros, houve acertos, houve extermínio de índios aqui no Brasil, mas nem tanto como na América Central. O extermínio dos índios foi muito grande, principalmente aqui no Brasil. Existiam milhares de índios, e esses índios foram executados. Aqueles que não quiseram acordo, eles foram destruídos. E os europeus souberam bem colocar índio contra índio.
estudaram bem as diferenças entre eles e as desarmonias que haviam entre eles e colocaram índio contra índio, porque o europeu em si não tinha força de dominar um continente como esse, América Central, América do Norte e América do Sul, que somos nós, Brasil e os outros países. Eles não tinham soldados suficientes para dominar tantos índios que existiam aqui. Mas eles colocaram índio contra índio e assumiram a política daqueles que venciam. Os dominadores colonizaram à base da espada e dos acordos com índios. França, Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra foram os principais colonizadores do Novo Mundo. Novo Mundo, as Américas. Velho Mundo, a Europa e os continentes do Oriente Médio e Oriente. O Brasil nasceu em 22 de abril de 1500. Então decore isso aí, principalmente para um líder. Esses fatos são importantíssimos que eles saibam. 22 de abril de 1500 foi a colonização oficial, onde Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil acompanhado de um padre para legalizar esse ato. Mas já existia em torno de 150 a 180 milhões de índios no Brasil. Era muito índio mesmo. Os colonizadores ainda passaram 30 anos para vir colonizar o Brasil. Se passou 30 anos para que houvesse a colonização oficial do Brasil. Bahia, Rio de Janeiro e Recife foram as principais capitais do Brasil. O Brasil foi invadido pelos holandeses em 1624, aonde começou a entrar a religião protestante no Brasil. 1624. A Holanda, ela trouxe muito tesouro, enriqueceu o Brasil. Ela invadiu o Brasil porque Portugal tinha muitas dívidas com ela, e além disso o rei da Espanha, que a Holanda era sujeita a Portugal, era colônia de Portugal. Eles proclamaram a independência, chamada Guerra dos 100 Anos, e depois o rei da Espanha, com raiva, que dominava a Espanha e Portugal, começou a fazer embargos nos portos portugueses e espanhóis dos navios holandeses. Então a Holanda decidiu reagir, invadindo as terras portuguesas para cobrar o que os portugueses lhe deviam. A Holanda era colônia da Espanha. A Espanha tentava esmagar a Holanda, mas a Holanda resistiu bravamente. A princesa Isabel, são fatos importantes para você decorar. A princesa Isabel, ela libertou os escravos. A igreja, ela nunca foi contra a escravidão, nunca. Inclusive em Israel existiu sempre escravidão. Inclusive Agar era escrava de Sara. Então a igreja nunca se meteu nessa questão, mas a princesa Isabel, ela foi quem promoveu a libertação dos escravos. O Brasil se estabeleceu como império de Portugal. Vamos continuar nesse assunto? Vamos lá? Vamos continuar nesse assunto de história.